Bem-vindos todos. Hoje estamos realizando um painel de discussão sobre sionismo com 3 acadêmicos de renome mundial. Tenho comigo o professor Yakov Rabkin, da Universidade de Montreal, o professor Manuel Ramos, do Instituto Universitário de Lisboa, e o professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Dissemos que faríamos um painel sobre sionismo para explorar um pouco mais esse conceito, porque, Yakov, você tem trabalhado nesse tema há muitos anos e escreveu livros maravilhosos, inclusive sobre a rejeição judaica ao sionismo. Manuel, em um podcast anterior, você relacionou o sionismo às cruzadas, e Jeff, você também tem se dedicado a esse assunto há algum tempo. Então talvez possamos começar com a questão de como devemos entender o sionismo. Devemos vê-lo como um projeto judaico, um projeto cristão, um projeto europeu ou um projeto transatlântico? Qual é a melhor forma de compreender do que se trata o sionismo? Vamos começar com o Yakov. Bem, o sionismo é, antes de tudo, um movimento político. A ideia é trazer os judeus para a Terra Santa por meios políticos ou militares. Essa ideia é muito diferente das esperanças messiânicas que se encontram no judaísmo e, é claro, também no cristianismo. A ideia de fazer isso na prática vem de teólogos protestantes a partir do século XVII, que viam isso como parte da redenção, da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo. Para eles, era extremamente importante trazer judeus de todo o mundo para a Terra Santa, para que pudessem testemunhar a segunda vinda de Cristo e, ou reconhecer Cristo como Messias, ou perecer se não o fizessem. Portanto, é um cenário muito problemático, para dizer o mínimo. E esse cenário se desenrolou no século XVII, como eu disse, e no século XVIII. No século XIX, foi reforçado pelos interesses geopolíticos da Grã-Bretanha, que queria ter uma base na Terra Santa, não muito longe do Canal de Suez, o que era bastante conveniente. Quando os judeus embarcaram nesse projeto, já era bem tarde no século XIX, e ele era bastante impopular entre os judeus. Podemos falar depois sobre por que não era popular. Hoje, o sionismo é a ideologia oficial do Estado de Israel, e muitos israelenses veem que o sionismo, quaisquer que tenham sido suas vertentes anteriores, resultou agora em racismo. Avram Burg, ex-presidente do Knesset, Gideon Levy, o jornalista do Haaretz, e muitas outras pessoas dizem que hoje, para ser sionista, é preciso ser racista ou fascista. Essa é, portanto, a evolução desse movimento. Manuel, como você descreveria isso? Você é quem, em um programa anterior, fez a conexão com as cruzadas e com essa forte crença fundamentalista cristã sobre a Terra Santa. O que você acha que é essencial entender sobre o sionismo? Bem, eu acho que o sionismo é um desdobramento de um movimento ideológico maior, que é o messianismo. E o messianismo é cristão, mas também é muçulmano e judaico. Acho que a história do messianismo é provavelmente tão antiga quanto a própria humanidade. A ideia de que encontraremos a perfeição, de que haverá um dia final de julgamento, e então tudo ficará bem, esse tipo de expectativa de um futuro perfeito, é algo bastante geral. Na história do messianismo, que, como eu disse, dá origem a esse desdobramento específico do sionismo, acho que precisamos voltar, como propus antes, às cruzadas e aos diversos movimentos dentro do cristianismo que buscavam um caminho para o fim dos tempos. E esse projeto colidiu muito cedo com o apocalipticismo muçulmano, porque a ideia da segunda vinda de Jesus não é apenas cristã, mas também islâmica. A ideia da segunda vinda de Isa está profundamente enraizada no pensamento muçulmano. Assim, temos 3 religiões abraâmicas que refletem sobre o fim dos tempos e uma culminação final, e isso gerou todos os tipos de variações. Tenho me interessado, porque trabalho no chifre da África, pelo sionismo africano e mesmo americano.
Eles têm alguma relação, é claro, com o sionismo ocidental e o sionismo israelense, mas são bastante diferentes. Acho que também deveríamos incluir essas formas de sionismo na discussão, porque elas não estão necessariamente ligadas à ideia de que Sião será estabelecida em Jerusalém. É algo muito mais simbólico e muito mais voltado para o presente. Não se projeta no futuro, mas no agora. É mais uma questão do hoje do que do futuro. Há outro elemento que eu gostaria de trazer aqui. Às vezes contrastamos a ideia ocidental de tempo linear com a chamada ideia oriental, seja budista, hindu ou taoísta, de tempo cíclico. E eu acho que às vezes isso é mal direcionado, porque existem muitas formas de messianismo e apocalipticismo nas religiões orientais. E talvez isso soe um pouco louco, mas eu tendo a pensar que a instauração do reino de Deus após a batalha do Armagedon, após o dia do julgamento, é um retorno ao movimento inicial, à condição inicial, à condição anterior ao pecado original. Então, dessa forma, também podemos ver o apocalipticismo como uma forma cíclica. Há, sem dúvida, essa ideia de linearidade, mas essa linearidade esconde uma forma cíclica, que não é tão pronunciada quanto nas religiões orientais. Mas acho que também deveríamos tentar pensar essas ideias dos tempos finais como parte de um pensamento de renovação. Obrigado, Jeff. O incrível, porém, é que como movimento político, o sionismo é em grande parte ateu. Quero dizer, você não precisa ser um crente para ser sionista, certo? Bem, acho que o mais interessante são todas as diferentes, e às vezes completamente contraditórias, origens dessa ideia. Mas hoje, o sionismo é a ideologia que orienta o Estado de Israel. Portanto, é uma ideologia política, um movimento, como Yaakov disse. Se olharmos para trás, e assim como esses dois grandes especialistas de quem aprendi, sou apenas um estudante disso, tentando compreender as implicações políticas e geopolíticas, há a vertente do messianismo, da qual Manuel fala. Há também a vertente cristã, especialmente do protestantismo evangélico, que vê o retorno dos judeus à Terra Santa como um prelúdio para a parúzia, a segunda vinda de Cristo. Há sem dúvida ainda hoje um elemento de que isso é uma batalha entre o cristianismo, ou judaico-cristianismo, como dizemos nos Estados Unidos e no Canadá, e o Islã, uma batalha sobre quem controla a Terra Santa. Isso é sem dúvida uma força motivadora para muitos sionistas americanos. A ideia de manter a Terra Santa nas mãos de cristãos ou judeus, mas não de muçulmanos. Trata-se claramente de um empreendimento imperial, tanto no sentido literal de que o sionismo moderno foi fundamentalmente viabilizado pelo Império Britânico por meio da Declaração Balfour de 1917, que colocou o império mais poderoso do mundo naquela época ao lado de uma pátria judaica. On the side of a Jewish homeland, and so this was an imperial undertaking. E assim isso foi uma iniciativa imperial. E como Yaakov disse, como era típico dos britânicos, tratava-se de um projeto imperial muito cínico, liderado por vários antissemitas interessados em controlar o Mar Vermelho, o Canal de Suez e, em pouco tempo, os oleodutos do Iraque até Haifa, basicamente para proteger as joias da coroa do Império Britânico. Havia também a crença de que o anúncio da Declaração Balfour atrairia os Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra Mundial ao lado dos britânicos. Portanto, foi uma típica manobra imperial britânica que a sustentou. E agora temos o Império Americano, que tem sido o grande patrocinador e apoiador do sionismo moderno e do Estado de Israel. É um movimento nacionalista enraizado na crença tipicamente europeia do final do século XIX, de que cada povo precisa de um Estado. Trata-se de uma ideologia política europeia rudimentar que causou incontáveis sofrimentos, mas que se baseia na ideia de que não existem sociedades multiétnicas ou impérios transnacionais,
cada povo deve ter seu próprio Estado. Os Balcãs precisam ser balcanizados, com cada região se tornando um Estado físico e geográfico para alguma etnia, ou seja, para algum grupo linguístico ou étnico. E é nesse sentido que se entende Herzl, o principal fundador do sionismo judaico, que na verdade é uma forma tardia de sionismo. Zionism, which is a late form of Zionism, actually, and as we know. E como sabemos, Herzl era completamente irreligioso, ignorante em relação à religião, indiferente ou cético quanto a ela. Ele se preocupava com o antissemitismo e com o nacionalismo no sentido de que um etnos deveria ter um estado físico. Para ele, fosse Uganda, a Terra Santa ou algum outro lugar, isso era em grande parte uma questão de tática. Hoje, o sionismo é a ideologia de um Estado político real. O propósito do sionismo do século XX foi criar esse Estado, garantir, Então agora é uma ideologia que diz muitas coisas, mas uma delas é que Israel é um Estado do povo judeu, e o judaísmo é uma nação, não necessariamente uma religião. É um povo que tem uma terra, que teve uma terra. Esta é a terra deles, e é novamente a terra deles, e continuará sendo a terra deles. As vertentes do sionismo dentro de Israel são bastante variadas. Todas se formam em torno de uma ideia política de que esta é uma ideologia de Estado, o que é significativo. Mas para alguns isso é uma expressão do que eu diria ser o nacionalismo do final do século XIX. A ideia de que temos um Estado, e que essa é a única maneira de podermos estar seguros em um mundo de nações em guerra umas com as outras. Essa parece ser a ideia de Netanyahu. Para outros, isso remonta à redenção bíblica, tornando-se uma espécie de messianismo, a redenção da promessa de Deus sobre esta terra, seja lá qual for essa promessa especificamente, talvez do Nilo ao Eufrates ou algo assim. Então é uma mistura de ideias, todas centradas no Estado. O que considero tão importante, e fico muito feliz em conhecer Manuel Ramos, honrado por estar no painel, é que sou há muito tempo aluno de Yaakov Rabkin, que me ensinou tudo isso. E para mim, o que Yaakov me ajudou a compreender é que eu não tinha nenhuma atração particular por nada disso, e me sentia bastante repelido pelo que Israel realmente faz em seu comportamento. A questão é que o sionismo não é o judaísmo. Alguns ramos do sionismo têm uma base religiosa, outros não têm base religiosa alguma. Eles são uma espécie de nacionalismo grosseiro, que eu geralmente deploro. E muitos ramos do judaísmo estão em absoluta oposição ao sionismo, e sempre estiveram, desde que o sionismo surgiu como uma ideologia política. Isso é muito importante e esclarecedor, na minha opinião. O sionismo não é o judaísmo de forma alguma. E isso é historicamente verdadeiro, e continua sendo verdadeiro hoje. Yaakov e Manuel, sintam-se à vontade para reagir livremente ao que os outros estão dizendo. Mas talvez, Yaakov, por que você acha que, embora o sionismo não seja apenas um fenômeno judaico, mas também cristão, e como Manuel disse, ele aparece até em outras crenças monoteístas. Ao mesmo tempo, o sionismo é uma forma excludente de nacionalismo, como você mencionou em uma de suas palestras. Ele não é integrador, como, por exemplo, o cidadão russo pode ser de qualquer etnia, ou o cidadão francês é o citoyen de qualquer lugar. Porque, uma vez que está ligado à terra, ele se torna excludente, mas internacionalmente é, na verdade, multirreligioso ou multiétnico. Bem, acho que é importante distinguir entre a ideologia política e as ideias religiosas que circulam nas 3 religiões abraâmicas. E acredito que essa distinção é fundamental, porque aqueles estudiosos e rabinos judeus e cristãos que se opõem ao sionismo, ao mesmo tempo, aceitam o messianismo judaico. Mas para eles, isso não é uma instrução sobre como pilotar um F-35. É algo puramente teórico, que tem a ver com o aprimoramento do caráter e a melhoria da sociedade. E é assim que se repara o mundo, para que eventualmente o Messias venha. Essa é uma das ideias centrais, ao meu ver, nesses quadros messiânicos do judaísmo.
frameworks in Judaism, and there are many of them. There's no, since Judaism doesn't E há muitos deles. Como o judaísmo não tem um centro, não tem um Vaticano que possa decidir o que é verdadeiro ou não, existem todos os tipos de opiniões diferentes sobre o fim dos tempos, sobre o Messias e tudo isso. No entanto, o sionismo atual tem muito pouco a ver com isso. Ele está relacionado a um Estado nuclear muito poderoso na Ásia Ocidental, que, como Jeffrey disse com toda razão, utiliza o nacionalismo étnico da Europa Oriental e Central, onde o sionismo nasceu. Veja, o sionismo nasceu no Império Austro-Húngaro. Herzl nasceu em Budapeste. Então a ideia de que cada grupo ou nação deve ter seu próprio Estado era muito comum lá. E ainda é muito comum lá. Você vê isso muito claramente hoje nos Estados Bálticos, na Polônia e no regime atual da Ucrânia. Antes não era assim, mas agora é. Portanto, a ideia de nacionalismo excludente existe, e para Israel é uma justificativa para a limpeza étnica e até para o genocídio. Em outras palavras, eles querem ter uma população puramente judaica na terra de Israel. Antes escondiam essa ideia, agora são muito mais explícitos a respeito. Mas repito, há muito pouco em comum entre a ideologia política do nacionalismo étnico, que o sionismo é, e também o racismo, e todas essas teorias messiânicas, que de fato têm muito em comum entre si. Mas elas não são colocadas em prática, exceto, é claro, pelas cruzadas, que são um bom precursor, por assim dizer, da ideologia sionista. Manuel, você quer responder ao que ouviu hoje? Talvez para acrescentar a isso, acho que há outro elemento aqui que o Jeffrey mencionou, o colonialismo. O sionismo, como é concebido em Israel hoje, é um produto colonial. E como o Yaakov mencionou, a questão do genocídio é bastante interessante de se conectar com o que está acontecendo na Corte Internacional de Justiça. Por país que está fazendo a acusação é a África do Sul, o que é significativo. Então, de certa forma, temos um país sul-africano assumindo essa posição. E, por exemplo, o Brasil. O Brasil é profundamente sionista. Cerca de 30% da população é sionista evangélica. Isso se encontra em toda a América do Sul, e o sionismo também está presente em toda a África. Mas é um sionismo, como disse o Yaakov, que é religioso, mas não apenas isso. Na África, e especialmente na África do Sul, o sionismo não é puramente religioso. Ele também é profundamente político. Mas é interessante porque a África do Sul e muitos outros países africanos são, por essência, anticoloniais. E é interessante que exista esse tipo de tensão entre uma postura anticolonial e a postura sionista. Isso gerou vários conflitos na África do Sul e em outros países africanos também. Como podemos pensar no sionismo, por um lado, e acreditar na vinda de Jesus, e por outro lado, lidar com um país cuja ideologia é o sionismo, uma ideologia excludente e colonial. Então, acho interessante observar essas duas formas de sionismo, uma excludente e a outra não, que de certa forma estão em confronto na Corte Internacional de Justiça neste momento. Sim, e isso não funcionaria, não é mesmo? Se não houvesse todo esse apoio internacional. Quero dizer, vimos nessa semana, ou há poucos dias, que os organizadores do Festival Eurovisão da Canção decidiram incluir Israel no concurso, certo? Nenhum outro país do Oriente Médio. Nenhum. Apenas esse. E agora outros países estão dizendo que vão se retirar. Jeff, quero dizer, sem essa rede de apoio internacional, isso não funcionaria, certo? Todo o Estado de Israel, da forma como o conhecemos hoje, não seria o que é se não fosse por esse enorme apoio da Europa e dos Estados Unidos. Como você entende esse elemento internacional do que é Israel e do que é o sionismo? Bem, Israel foi criada por dois grandes impérios, o Império Britânico, até a própria Declaração de Independência de Israel, e depois o Império Americano, que apoiou Israel após a votação da ONU sobre o plano de partilha. A Europa continental é um ator secundário, eu diria, em tudo isso, mais dividida em algumas dessas questões.
Mas foram os britânicos e os americanos que primeiro criaram o chamado Lar Nacional Judaico por meio da Declaração Balfour. E depois foi a pressão americana em 1947 que de fato aprovou o plano de partilha, que concedeu na época 56% da Palestina sob mandato britânico a cerca de 1/3 da população que eram judeus. Esse plano foi rejeitado pelo mundo árabe e Israel declarou independência unilateralmente. Os Estados Unidos apoiaram essa declaração de independência. Desde então, os Estados Unidos têm sido basicamente não apenas o protetor de Israel, mas também entraram em guerra várias vezes em nome de Israel. Seja porque veem esse empreendimento como algo positivo para o Império Americano e consideram Israel como o grande porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio, segundo alguns estrategistas americanos, ou porque os Estados Unidos estão nas mãos do lobby sionista, o que é absolutamente verdade. E assim, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm estado repetidamente à disposição de Israel, especialmente no último quarto de século, em guerras de escolha. Por exemplo, o Iraque, em 2003, que foi incentivado pelo lobby sionista e por Netanyahu, ou a derrubada de Assad, que foi uma guerra de 14 anos, uma operação atribuída à CIA, sob Obama, em 2012, para realizar essa derrubada, também a pedido de Israel. Portanto, isso é definitivamente um projeto imperialista, e Israel não estaria em sua forma atual sem isso. Ele não existiria sem o apoio imperialista dos britânicos e dos americanos. Mas quero voltar a outro ponto, sobre o qual gostaria muito de ouvir as reações de Manuel Yaakov. Parece-me que a força motriz subjacente, de Herzl em diante, passando por Ben-Gurion, pela declaração do Estado de Israel, pela Guerra dos 6 Dias, pela ocupação e pela ideologia da Grande Israel, diz: controlaremos 100% da Palestina do mandato e mais, porque entraremos na Síria, entraremos no Líbano, entraremos nos lugares em que quisermos entrar. Bem, aquilo era essencialmente um projeto nacionalista, excludente, imperialista e colonialista. Tudo isso surgiu como uma força poderosa nos últimos 40 anos, a vertente religiosa como força motriz na sociedade e na política israelense, especialmente entre os colonos nos territórios palestinos ocupados, notadamente na Cisjordânia. E para mim isso é muito interessante. Fui a Israel pela primeira vez como estudante do ensino médio há 53 anos. Israel ainda tinha uma aparência de ideologia estatal, socialista e secular, mas a maioria das pessoas que conheci era... Bem, quero dizer, praticamente não havia pessoas religiosas que eu conhecesse. Quando voltei nos anos 80, de repente havia esses jovens com seus quipás, seus solidéus, dançando nas ruas e por toda parte. E eu perguntei, quem são esses? E me disseram que era algo chamado Gush Emunim. Eram jovens fanáticos religiosos, eu diria, que estavam adotando um tipo de sionismo religioso que acredito não era realmente comum naquela época, entre os anos 40 e 60. Ganhou vida por meio de muitas influências. A política da ocupação, a arrogância e a soberba de ocupar terras palestinas, mas também os ensinamentos religiosos de Rav Kook, que foi um dos primeiros grandes rabinos em Israel, e mais tarde de um rabino americano muito vulgar e violento, Meir Kahane, que inflamou os jovens com uma forma religiosa de sionismo que a transformou em uma cultura redentora, mas que a tornou ainda mais excludente e, de fato, ainda mais genocida. Isso remete a alguns livros da Bíblia, que também são claramente livros genocidas, tão chocantes de ler, especialmente o livro de Josué, que é basicamente um manual de genocídios em série. Deus diz, matem as seguintes 8 nações, todos, não deixem ninguém sobreviver. Ou são 7, matem 7 nações, não deixem ninguém sobreviver. E se não me engano, o rei Saul é repreendido por ter feito o rei dos Amalequitas refém em vez de matá-lo, como lhe havia sido ordenado. Então, é um manual de genocídio. E se você é um sionista religioso hoje em dia, esse é o seu manual.
Mas, novamente, sou apenas um amador nisso. Gostaria de ouvir os especialistas. Again, I'm just an amateur on this. I'd like to hear from the experts. Let me just add something to what Bem, Jeffrey said. deixe-me apenas acrescentar algo ao que o Jeffrey disse. De fato, as origens do movimento sionista são seculares. Eles usaram a Bíblia como justificativa para estarem na Terra Santa. Na verdade, um dos meus colegas israelenses resumiu isso de forma sucinta. Ele disse, em poucas palavras, que a reivindicação sionista sobre essa terra é muito simples, e ele se referia aos fundadores do Estado de Israel. Deus não existe, e ele nos prometeu esta terra. E foi exatamente assim que funcionou. Eu diria que foi assim até a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de 1967, porque as pessoas que construíram o país eram socialistas seculares. Bem, socialistas, eu diria. Outro colega israelense, Zev Sternhell, não sabia como chamá-los. Ele disse, não podemos chamá-los de socialistas nacionais, porque o termo significa outra coisa. We can't call them national socialists because the term means something else, so we'll call them socialist nationalists. Well, Então vamos chamá-los de nacionalistas socialistas. Bem, a ideia é a mesma. Você constrói uma sociedade socialista para o seu próprio povo, não para outros que fazem parte do corpo político. E isso existia, e eles eram tão zelosos quanto o Gush Emunim ao qual Jeff se referiu. Mas eles eram zelotes seculares. Não é preciso ser religioso para isso. O que mudou em 1967 foi a imensa euforia entre muitos judeus pelo fato de a Terra Santa estar em suas mãos. O Muro das Lamentações, o Templo, Hebron e todos esses lugares. E novamente, Jeff mencionou Rav Kook. Rav Kook, o pai, morreu muito antes do início do Estado de Israel, mas seu filho, Tzvi Yehuda Kook, também rabino, educou toda uma geração de ativistas, você pode chamá-los de zelotes. You may call them zealots, and when the Six-Day War happened, E quando ocorreu a Guerra dos 6 Dias, muitas dessas pessoas, vindas justamente dessas instituições de ensino, tornaram-se colonos dedicados. Elas foram com enorme coragem e integridade, às vezes contra a vontade do governo israelense, para se estabelecer naqueles territórios. Estavam muito motivadas. Na verdade, quando eu estava em licença sabática em Jerusalém, meu vizinho era um oficial em Hebron. Ele me contou que, acho que foi em 68 ou 69, um grupo de judeus religiosos o procurou e disse, gostaríamos de passar a Páscoa em Hebron. Ele respondeu, claro, vão para o hotel. Depois acrescentou, eu não deveria ter permitido que eles entrassem. Eles nunca mais foram embora. I shouldn't have allowed them to come in. They never left. So that's how this movement began. Foi assim que esse movimento começou. Hoje, antes de tudo, essas pessoas têm muito mais filhos do que os sionistas seculares. E o sionismo secular está de fato em declínio. A parte mais ativa e mais devotada do movimento sionista hoje, e do Estado de Israel, são esses nacionalistas religiosos. Agora, qual é a teoria deles? Qual é a ideologia deles? Eles a chamam de Dati Leumi, judaísmo nacional. O judaísmo nacional é essencialmente uma ideologia sionista para pessoas que observam os mandamentos rituais. Acho que essa é uma boa definição, porque essas pessoas guardam o Shabat, seguem as leis de Kashrut e tudo mais. E além disso, tem uma ideologia sionista que é praticamente indistinguível da ideologia dos fundadores, pois também ocuparam territórios e agiram, talvez sem perceber, de acordo com uma lógica colonial. Você tem um assentamento. Ele está cercado por inimigos, por assim dizer. Então você quer expandir o assentamento. E novamente você tem inimigos. Então você expande e expande. É por isso que Israel é tão expansionista. Na verdade, Anita Shapira, uma historiadora muito renomada do movimento sionista e do Estado de Israel, em Tel Aviv, explicou que essa é a lógica do assentamento colonial. Sempre que há uma minoria ameaçada, ela quer se expandir. Mas isso não ajuda. E se você olhar para a história de Israel, primeiro foram os palestinos que os incomodaram, depois os Estados Árabes, depois o Irã. E bem, pode acabar na Austrália? Não sei. Mas eles sempre, veja, eu só queria dizer que essa lógica expansionista, as pessoas talvez nem percebam, mas agem de acordo com ela. Manuel, você também observa essas características no seu trabalho antropológico?
E ao analisar o sionismo na África, sinta-se à vontade para responder, certo? Bem, sim. Quero dizer, uma das vertentes mais antigas do sionismo na África, como sabemos, está na Etiópia. Os etíopes, literalmente, são o povo escolhido porque a Arca da Aliança foi levada de Jerusalém. Ela está em Axum. Então, por esse ato, o povo escolhido deixa de ser o povo judeu e passa a ser o povo etíope, se você levar o Quebra-Nagast ao pé da letra. Portanto, há um elemento de sionismo nacionalista na Etiópia. Mas isso também inspirou movimentos como o movimento Rastafari, que, como sabemos, não é nacionalista de forma alguma, e é, por sua própria natureza, anticolonialista. Acho que às vezes, quando falamos sobre o secular versus o religioso, tendemos a ignorar os pontos em comum. Algo muito interessante. Bem, acho que foi o Shlomo quem enviou essa história. E a visão dele sobre essa questão é que quando os Askenazes chegaram à Europa Ocidental, no final do século XIX, eles se disfarçaram. Essa é a interpretação dele. É uma visão interessante. Eles se disfarçaram como leigos e abandonaram sua perspectiva religiosa tradicional, porque essa era a maneira de se integrar à Europa Ocidental. E como resultado, isso é uma consequência desse disfarce. Acho que, bem, há um antropólogo belga muito interessante, Luc de Huys, que trabalhou bastante com religiões africanas e com a ideia da sacralidade do poder. E a sua afirmação, eu acho que é pelo menos uma afirmação que vale a pena considerar, é que não se pode ter centralização de poder e de Estado se não houver uma sacralização do poder. Durante o século XX, a transição de uma fonte religiosa de poder, baseada na autoridade da Igreja, para um Estado secular, não eliminou de forma alguma a sacralização do poder. É por isso que, de certa forma, tivemos todas essas figuras autoritárias, ditadores que foram sacralizados. Mussolini, Stalin, Hitler, são figuras religiosas, figuras sagradas, porque esse é o princípio da sacralização do poder em um Estado. Então, de certo modo, o laicismo, como ele colocou, ou melhor, eu diria de outra forma, a ciência política, como ele a define, é apenas uma disciplina, uma subdisciplina dos estudos religiosos. Ou seja, não se pode eliminar a religião e a sacralidade ao se pensar sobre o Estado. E, portanto, o laicismo não é, sabe, uma ideologia leiga. Ele não é tão diferente de uma ideologia religiosa ou da politização da religião. Assim, de certa forma, acho que isso traz nuances à questão e nos ajuda a entender por que um projeto fundamentalmente laico para Israel nos anos 40 se transformou em um projeto religioso ou em um projeto religioso politizado. Porque não há tanta diferença assim. Sim, por favor. Sim, se me permitem, acho que há dois aspectos diferentes nisso. Um é a sacralização do poder, a bandeira sagrada, e todas essas sacralidades que encontramos em estados seculares. Veja a estátua de La Nation em Paris, que deveria ser secular, mas é claramente sagrada. Eles até usam o termo La Nation Sacrée, que significa a nação sagrada. Esse é um aspecto em que um Estado político toma emprestados elementos do aparato religioso. Mas o que vemos em Israel é uma combinação. Há um segundo aspecto. Pessoas que adotam a ideologia política a justificam para si mesmas e para os outros, com base em sua interpretação de livros religiosos. Porque Jeffrey mencionou o livro de Josué, com suas histórias de genocídio e tudo mais. Não apenas histórias, mandamentos de genocídio. Não são histórias. Agora, o que a tradição judaica fez com isso? Ela realmente o diluiu por meio da interpretação. No meu livro, Uma Ameaça de Dentro, falo sobre isso. Mas posso dar um exemplo muito breve. O patriarca Jacó, no Pentateuco, diz muito claramente que conquistou a cidade com uma espada e uma arca. E quando você olha para o comentário tradicional, ele diz que Jacó conquistou a cidade por meio do estudo da Torá e de boas ações. Isso é típico do judaísmo rabínico. E o que eles fazem com o genocídio das 7 nações? Na verdade, já se dizia antes.
Bem, houve muitas invasões na Terra Santa e já não sabemos mais quem são essas 7 nações. Portanto, o mandamento não é mais aplicável. And therefore the commandment is no longer applicable. And I can go on to show how E eu poderia continuar mostrando como as arestas afiadas desses livros foram realmente transformadas em algo muito diferente. Então, no judaísmo rabínico, e com isso quero dizer o judaísmo após a destruição do templo no primeiro século da Nova Era, o judaísmo rabínico tem sido muito insistente na inaplicabilidade da força militar para obter acesso à Terra Santa. E, de modo geral, sempre que havia uma imagem militar, ela costumava ser negativa. Na Haggadah de Pessah, o texto que muitas famílias leem na noite de Pessah, há 4 filhos. Um filho inteligente. E um deles é o filho perverso. Se você olhar para edições de Haggadot americanas das décadas de 1920 e 1930, o filho perverso é frequentemente mostrado em uniforme militar, porque havia uma associação do mal com a violência. Isso obviamente não é mais verdade hoje, e particularmente não é verdade em Israel. this is obviously not true today, and particularly not true in Israel. Jeff, não é uma grande tragédia que por um lado tenhamos esse judaísmo rabínico, que é até bastante pacifista, e por outro lado, tenhamos essa forma muito secular e estranha de sionismo, que gerou uma violência extrema, e que na verdade baseia isso no que interpreta como mandamentos do livro. Sim, acho que vale a pena acrescentar mais um tema importante aqui, que é o fato de estarmos fazendo distinções entre o judaísmo rabínico, o que se poderia chamar de sionismo secular, e agora esse novo sionismo religioso. Mas um dos temas do sionismo secular não era apenas o nacionalismo excludente, que tinha seu apelo, mas também a motivação por trás disso. Acho justo dizer que na mente de Herzl, e sei que, por exemplo, nas discussões da minha própria família, tratava-se de uma ideia diferente, que era secular, não religiosa. Os judeus estão sujeitos a um antissemitismo absolutamente inevitável, insolúvel, incurável. E, portanto, essa seria a única solução. Então há aqui outra ideologia que vê os judeus como excluídos e vulneráveis, e o sionismo como a cura para isso. O sionismo como resposta, não simplesmente, digamos, como os tchecos querendo sua própria terra, ou os estonianos querendo sua própria terra, mas a ideia de que os judeus não podem escapar de seu destino nas terras europeias ou no Império Russo. Eles enfrentarão perseguição, enfrentarão pogroms e assim por diante. E isso, nos primeiros tempos, era algo muito evidente. Claro, a voz mais extrema disso foi o revisionista Jabotinsky, que dizia que era preciso criar um novo homem. Ele foi o mentor do pai de Netanyahu, que era, se não me engano, seu segundo secretário pessoal. Sei disso por Yaakov, então me corrija se eu estiver errado. Mas a questão é que essa era uma crença absolutamente predominante, de que essa seria a fuga da perseguição eterna e que era necessária. Claro, isso não dava a menor atenção aos árabes que por acaso estavam lá. Isso era um incômodo. Portanto, era melhor dizer uma "You must find port from pov". Desculpe, anche sem por for. Ah, sim. Uma terra sem povo, um povo sem terra. Sim, exatamente. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Essa era a ideologia, muito conveniente. Precisamos estar lá, porque seremos perseguidos. E então, com o Holocausto, isso se tornou uma verdade autoevidente. Claro que não é uma verdade autoevidente. Há 1 milhão de coisas a dizer sobre isso, mas essa ideologia secular se tornou óbvia, uma religião da perseguição. Devemos ser fortes, devemos ter um Estado, porque caso contrário morreremos. E essa é uma crença muito forte entre judeus na Europa e em outras partes do mundo. Não é a nossa experiência de ser judeu nos Estados Unidos, de forma alguma. Tenho 71 anos e nunca tive, em toda a minha vida, um único incidente antissemita. Nem na minha carreira, nem na minha vida pessoal, nem na rua, nem em uma loja, em lugar nenhum. Então, para mim é uma ideia estranha.
Para meus pais, não era uma ideia estranha. Não sei, em parte por causa do que eles viveram, mas também porque foram os primos deles que perderam a vida no Holocausto e os primos que escaparam para a Palestina para ajudar a formar Israel. Então isso faz parte da ideia secular. Acho que é a ideia de Netanyahu, se é que entendo Netanyahu, a quem considero um criminoso de guerra vil e mentalmente perturbado. Mas tirando isso, acho que a ideia dele é que isso está salvando o povo judeu do que de outra forma seria o seu destino. Só queria acrescentar isso à lista. Parece bizarro, mas esse é o paradoxo, que isso se transforma em um Estado genocida. Essa é a reviravolta estranha. Isso vem, eu só queria mencionar, quando Yaakov falou sobre a lógica do expansionismo, do colonialismo de assentamento, é exatamente a crença política explícita de Netanyahu. Seu argumento em seus escritos, seus livros e no documento chamado Clean Break, que foi escrito com seus assessores políticos em 1996. Ele disse: nosso projeto sionista vai inflamar os estados da região. Eles apoiarão militâncias como Hamas ou Hezbollah. Nosso trabalho não é lutar contra os militantes. Nosso trabalho é lutar contra os estados que apoiam os militantes. Você não luta contra terroristas, você luta contra os estados que financiam os terroristas. E é por isso que há uma guerra sem fim no Oriente Médio. Guerra no Líbano, na Síria, no Iraque, no Irã, no Iêmen e na África. Na Somália, no Sudão, na Líbia. Há uma mão israelense em tudo isso. E além disso, é o lobby sionista dizendo aos Estados Unidos: vá lutar em todos esses lugares, envie sua CIA para lá, derrube esses governos, bombardeie-os, bombardeie Gaddafi até a aniquilação, derrube Assad, bombardeie Saddam Hussein, ele é o novo Hitler. Isso é a instrução do lobby sionista. E é exatamente essa lógica. Mas eu só queria acrescentar esse elemento. Se existisse uma religião secular, seria a religião de superar a perseguição. Essa era a mentalidade e uma força motriz muito, muito poderosa. Mas não é a força motriz de Ben-Gvir, Smotrich e do sionismo religioso atual, que é esse messianismo redentor. Então são muitas vertentes que se uniram em tudo isso. Mas não é o judaísmo rabínico, isso com certeza. Não, mas acho muito importante o que você acabou de dizer sobre o antissemitismo, porque isso se tornou uma arma, foi transformado em arma. E você, estando na Universidade de Columbia, não preciso te explicar como isso funciona. Exatamente. Então, hoje, e a propósito, Yaakov, não quero te interromper, mas só para dizer, minha universidade está sendo acusada de antissemitismo. Você não pode imaginar uma instituição mais judaica. Na América do Norte, talvez a Yeshiva University, mas me perdoe por dizer isso, esta é uma universidade judaica. Quero dizer, é uma universidade, portanto, aberta, professores judeus, alunos judeus, ideias judaicas, e mesmo assim foi usada como arma, exatamente como você disse. Desculpe, Ping. Não, mas em apenas alguns minutos, eu gostaria de dizer que o antissemitismo, que é um sentimento de insegurança que muitos judeus tiveram e ainda têm, e isso também é incutido em certas escolas sionistas, onde ensinam que o único lugar seguro para um judeu é em seu próprio país, que é Israel. Então, mesmo que, digamos, jovens americanos não experimentem o antissemitismo, eles identificam como antissemitismo qualquer crítica a Israel, porque Israel se tornou, em suas mentes, o judeu coletivo. E, portanto, se você diz que Israel está cometendo genocídio, isso é uma calúnia de sangue. Mas calúnia de sangue é algo muito diferente. O que eles fazem constantemente é posicionar Israel como se fosse um garotinho indefeso no gueto de Varsóvia em 1942. Bem, Israel é uma potência nuclear, uma das forças militares mais poderosas do mundo, e é algo muito diferente. Agora, o antissemitismo foi instrumentalizado mesmo antes do período atual, quando qualquer crítica é sufocada com a acusação de antissemitismo. Onde ele não existia, precisou ser cultivado. Assim, os sionistas cultivaram o antissemitismo.
E isso certamente ocorreu em muitos países muçulmanos, onde os judeus haviam vivido por milênios. Houve agentes sionistas enviados para incitar violência contra judeus, de modo que eles ficassem com medo e os emissários sionistas os levassem para Israel. Portanto, o antissemitismo tem sido central para o projeto sionista, e Theodor Herzl estava bem ciente disso. Em seu diário, ele escreveu que os antissemitas serão nossos melhores amigos e aliados, e ele estava absolutamente certo. Estamos chegando ao fim e precisamos encerrar. Mas, Manuel, por favor, compartilhe suas reflexões e, em seguida, Jeff, você terá a palavra final. Manuel, please give us your thoughts, and then Jeff, you will have the final word. Okay, very quickly. I think we are in a moment of Certo, muito rapidamente. Acho que estamos em um momento de, bem, isso já foi demonstrado, um momento de radicalização. Esse expansionismo israelense, esse genocídio, é uma radicalização de elementos que já estavam presentes no projeto sionista. Essa radicalização, acredito, deve ser compreendida em conexão com grandes mudanças geopolíticas e geoeconômicas no mundo. Ela ocorre junto com a percepção da perda da hegemonia ocidental e o surgimento de um mundo diferente. Então penso que essa coincidência, essa sincronicidade, não é acidental. Pode-se quase dizer que é o último grito, ou o último brado, de um império moribundo. Essa expressão de radicalização total precisa ser vista em relação à perda da hegemonia do Ocidente e dos Estados Unidos. Isso também se conecta com o ponto a que chegamos. Quero dizer, se a crença é que ou você é vítima de genocídio ou comete genocídio, então a lógica passa a ser, bem, nesse caso, somos nós que fazemos o genocídio. Porque, certo, não o contrário. Not the other way around, but just to say Mas o encolhimento de um império é sempre doloroso. E este é um canal sobre estudos da neutralidade, sobre estudos da paz. Acho importante perceber que este é um momento particularmente crítico, porque estamos em uma época em que um império em declínio tende a fazer coisas insanas, e seus vassalos tendem a fazer coisas insanas. E eu vivo em um subcontinente, ou melhor, em um continente que é a Europa, um continente que está ficando completamente louco. Quero dizer, nunca vi ídolos tão insanos e imbecis como os de hoje. as imbeciles as they are today. Jeff, the final word goes to you. Oh my God. Jeff, a palavra final é sua. Oh, meu Deus. Acho que Manuel já nos deu a palavra final. Exceto para dizer que o único lampejo de esperança é que houve repetidas manifestações da grande maioria da humanidade, expressas por seus governos na ONU ao longo do último ano, dizendo que Israel deve voltar às fronteiras de 4 de junho de 1967, parar o genocídio e viver em paz com o Estado da Palestina. E os Estados Unidos têm bloqueado isso até agora. Pode ser que continuem bloqueando. Up until this moment, it may continue to block it. I'm just looking at the wires as we talk that Estou apenas acompanhando as notícias enquanto conversamos. Netanyahu vai se encontrar com Trump no final de dezembro. Então isso é bastante natural, provavelmente resultando em mais aplausos de pé entre a classe política dos Estados Unidos, que está nas mãos do lobby sionista. Mas há um lampejo de esperança no fato de que a maior parte do mundo está horrorizada com o que aconteceu, com o que Israel tem feito nos últimos anos. As dinâmicas internas, como temos discutido, não são boas. As dinâmicas nos Estados Unidos também não são boas. Mas não é como se o mundo fosse cego a essas realidades. E se essa visão predominante do mundo puder ser levada em consideração, ainda poderíamos ver uma saída melhor para essa situação. There must If be a I way may out. just, Pascal, if I may just say that what Jeffrey Pascal, se me permite dizer, o que Jeff mencionou e o que Manuel mencionou pode ser resumido em uma certa expressão: déficit democrático. Déficit democrático significa que a maioria dos jovens americanos, a maioria dos europeus e a maioria da humanidade, como Jeff colocou, condenam Israel e não justificam o que está fazendo. Mas, da mesma forma, condenam as políticas de seus governos em outras áreas, sem qualquer efeito. O que está muito claro hoje é que, como Manuel observou, os líderes europeus não têm muito do que se orgulhar. Eles têm índices de popularidade muito baixos. Mesmo Merz, que era relativamente recente, agora chegou ao fundo, junto com Starmer e Macron. along with Starmer and Macron,
So in other words, there is a tremendous Em outras palavras, há uma tremenda polarização entre a grande maioria da população e a classe dominante. E é exatamente isso que é explosivo. É aí que Israel se torna essencial, porque aperfeiçoou tecnologias de vigilância e controle populacional. E o que você faz? Chama-os de terroristas. Até agora, tivemos apenas, por assim dizer, narcoterroristas. Você os explode no mar sem motivo algum. Mas muito em breve, haverá outros terroristas, que serão tratados praticamente da mesma forma. Portanto, acho que se colocarmos a ênfase no déficit democrático, e consequentemente na organização para reverter esse déficit, esse seria um caminho muito produtivo a seguir, inclusive no caso de Israel. going ahead, including in the case of Israel. Thank you very much. I think Muito we obrigado. move to the next Acho que encontramos o tema para o nosso próximo webinar. Gostaria de agradecer a todos vocês, Yaakov Rabkin, Manuel Ramos, Jeffrey Sachs. Obrigado pelo tempo de vocês. Thank you for your time. Thank you. Obrigado, valeu, tchau. Bye.